Olá, é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para aprendermos da Palavra de Deus. Vamos orar para que o Santo Espírito do Senhor fale conosco, fale aos nossos corações e nos mostre realmente aquilo que nós estamos necessitando aprender. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, Senhor, um Deus de misericórdia, e Tu olhaste, Senhor, para cada uma de nós, Senhor, e apesar de indignos, Senhor, Tu nos trouxeste, Senhor, aos Teus caminhos, Pai. Eu quero Te pedir agora, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra, Senhor, que nós possamos realmente aprender aquilo que Tu queres, Senhor, que nós aprendamos para que possamos realmente glorificar o Seu nome a cada dia, Pai. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, através da Sua palavra, Pai. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, a semana passada nós estivemos comemorando, a Páscoa e havíamos terminado o nosso estudo sobre o livro de Jonas. Então agora nós vamos começar uma nova série de estudos. E eu intitulei essa série de estudos de Na Sala de Aula de Jesus. Nós vamos estar olhando para a grande aula que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos e a todos os seus seguidores, E nós nos incluímos nesses seguidores de Jesus Cristo. Porque se nós nos denominamos cristãos, nós devemos seguir aquilo que o Mestre nos ensinou. E o meu convite é para que você caminhe comigo nessa jornada de estudarmos o Sermão do Monte, que foi a grande aula que Jesus deu aos seus discípulos, depois de chamá-los, e nós vamos procurar percorrer todos esses ensinos do Senhor Jesus, buscando realmente compreender aquilo que Ele espera de cada um de nós que somos seus seguidores. E para estudarmos, nós vamos nos apoiar em vários autores, também em mensagens que já foram pregadas por pastores que buscaram entender de uma maneira mais profunda as verdades contidas nesse Sermão do Monte. E um desses autores, que é Martyn Lloyd-Jones, ele nos faz algumas perguntas que realmente nos fazem pensar. Ele diz assim: o que significa para nós o Sermão do Monte? Quando você ouve falar o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o que de fato isso significa para você? Quais são os ensinos que você se recorda que estão ali? Onde o mesmo participa de nossa vida diária e qual é seu papel em nosso modo de pensar e em nossas atitudes. O Sermão do Monte, ele influencia o seu dia a dia, as suas atitudes, a forma de pensar, Qual é a nossa relação com este extraordinário sermão? Então, essas coisas nós devemos parar e pensar. Será que é simplesmente mais uma fala de Jesus que aparece ali, durante o tempo que ele esteve na terra? Qual a importância real desse Sermão do Monte? No capítulo 4 de Mateus, nós vemos que Jesus chamou os seus discípulos e a partir do capítulo 5, nós vamos ver ele começar a ensiná-los. No capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. E aí ele vai discorrer então sobre tudo que Jesus ensinou. Mas eu gostaria que nós parássemos realmente para pensar, Por que escolher o Sermão do Monte para a gente estudar? Por que nos dedicarmos a isso? E eu vou dar 3 razões principais. A primeira razão para que nós realmente pararmos para estudar esse sermão é por causa do professor desse sermão, o Senhor Jesus. A referência de um professor é uma coisa muito importante para a gente querer assistir uma aula, não é mesmo? Quando nós sabemos que um grande especialista de uma determinada área vai falar, a gente, se gostar daquele assunto, vai querer ouvi-lo, porque ele é uma referência. Da mesma forma, quem está aqui ensinando o Sermão do Monte? O Senhor Jesus, o Mestre por excelência, aquele que se destaca por sua identidade sem par, singular, incomparável e inconfundível.
é este que está sentado diante dos discípulos. E agora nós também, né, sentados, imaginando aí que a gente está lá naquele gramado, na montanha, sentados, ouvindo o mestre por excelência, o mestre que é incomparável, aquele que realmente está sobre todo e qualquer professor, né? O maior especialista. E nós sabemos que Jesus é essa referência, por quê? Porque, primeiramente, ele era alguém de caráter íntegro. Jesus foi 100% do que ele ensinou. Jesus não ensinou algo que ele não fez, né? Ele ensinou o que ele praticou. A vida dele realmente foi exemplo de tudo aquilo que ele falava. Ele viveu esse sermão e por isso ele é uma referência. Ele disse para que nós fôssemos, durante o Sermão do Monte, ele vai dizer que é para que a gente seja a luz do mundo. E ele foi a maior luz do mundo. Em João, capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer que ele é a luz do mundo, né? Então, aquilo que ele estava pedindo para os seus seguidores, ele era. Ele fala para os seus seguidores orar pelos seus inimigos. E ele foi alguém que orou pelos que os perseguiam. Até no momento da morte, né? Ele pede para que o Senhor não considere, porque aquelas pessoas não sabiam o que faziam. Mesmo vivendo tudo o que ele viveu, ele ainda assim orava por eles. Pilatos, que não era um seguidor de Jesus, era uma autoridade isenta, né, que estava ali para julgar. Quando ele foi levado diante de Pilatos, Pilatos testemunhou lá em Lucas, capítulo 23, versos 14 e 15, diz assim: E disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma daquilo de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta a nós. Ele não fez coisa alguma digna de morte. Então, Pilatos, ele declarava não ver mal algum em Jesus. Então, Jesus foi alguém de caráter totalmente íntegro e um mestre por excelência, por isso ele tem toda a credibilidade no seu ensino, né? Além de tudo, Jesus é uma autoridade absoluta. Falava com autoridade, sem titubear. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Ele estava falando das coisas de Deus, sendo Deus, né? Ele teve um ensino original, um ensino próprio, diferente dos doutores da época, dos doutores da lei. Jesus não veio simplesmente repetir a lei, mas Jesus veio com um novo mandamento. Jesus veio ensinar e falava isso com autoridade absoluta. Além disso, Jesus é o exemplo da obediência perfeita. Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele tem a obediência perfeita. O objetivo da sua vida era cumprir a vontade do Pai e a conduta dos seus discípulos deveria ser a mesma, né? Cumprir a vontade de Deus. Quem constrói na obediência está sempre seguro. É isso que o final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, que nós temos aí o Sermão do Monte no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né? No capítulo 7, a partir do verso 24, que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Então, a casa construída na rocha em obediência, ela está segura. No entanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa e ela caiu e a sua queda foi grande. Então, a conclusão do Sermão do Monte é essa, que quem obedece
está firme e seguro, e quem não obedece vai cair. E Jesus foi esse exemplo maior de obediência. Então, Jesus é o mestre por excelência. Ele se apresentou como um mestre. Não somos nós que estamos dizendo que ele era mestre porque vimos o seu ensino. Não, ele se apresentou como mestre. Mateus capítulo 23, verso 8, diz: Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então, ele era o mestre, né? E como professor, Jesus conhecia tudo que um professor deve conhecer. Como eu sou da área da educação, eu sei disso, né? Um professor, ele precisa conhecer os alunos, conhecer a matéria e conhecer os métodos para poder ensinar de uma maneira eficiente. E Jesus, como professor, sabia tudo isso. Ele conhecia muito bem os alunos, ele conhecia a natureza humana, ele conhecia a matéria profundamente, né? Ele tinha conhecimento claro de tudo aquilo que ele ia ensinar, porque ele vivia tudo aquilo. E ele conhecia também os métodos. Jesus foi um grande professor, ele usou dramatizações, ele usou ilustrações, ele realmente planejou, aplicou, discutiu. Jesus tinha o método de sempre colocar as pessoas para pensar. Existe até alguns livros falando da pedagogia de Jesus, porque realmente ele não simplesmente apresentava o ensino, mas ele tinha uma forma de realmente trazer os seus alunos a pensar sobre aquela situação, a se quebrantarem, a se transformarem, né? Então, as suas lições eram lições que tinham começo, meio e fim. Ele era o grande mestre. Então, qual é essa razão para estudar o Sermão do Monte? É pela pessoa do mestre. Não são conselhos prudentes para épocas passageiras, mas ordens para serem obedecidas. O nosso grande mestre não nos veio dar essa série de ensinos que nós vamos ver no Sermão do Monte, não são conselhos, né? Não são dicas de Jesus, não, elas são ordens a serem obedecidas pelos seus seguidores. Todo aquele que quer ser considerado um cristão deve ser obediente àquilo que o Senhor está dizendo para que ele faça, né? Então, nós somos privilegiados porque nós temos aqui uma aula do próprio Deus, o Filho de Deus encarnado. Nós estamos diante do nosso Deus e Ele está nos ensinando. Como podemos simplesmente deixar para lá, né? Achar que é só mais um capítulo da Bíblia, mais uma coisa aqui, Jesus sentado, falando, olha cada coisa bonita que ele falou. Não, é uma aula do Filho de Deus. E isso é algo para a gente realmente mastigar pedacinho por pedacinho, porque com certeza temos muito a aprender para sermos realmente seguidores. O Filho de Deus encarnado dando uma aula para nós. Isso é um privilégio e a gente deve realmente se aplicar a aprender tudo que essa aula contém. A outra razão para estudarmos o Sermão do Monte é pelo conteúdo da sua mensagem. Um dos autores se refere ao Sermão do Monte como a constituição legislativa do reino de Deus, né? O conjunto de ensinos, o conjunto de leis realmente que todo seguidor de Jesus deveria seguir. É a descrição de um real seguidor de Jesus. O manifesto cristão, o que Jesus queria que os seus seguidores soubessem, o que Jesus esperava de cada um deles. Então, o conteúdo dessa mensagem não é algo a ser descartado. Como eu já disse, não são dicas, não são conselhos, né? Mas ali está o cerne dos ensinos de Jesus. E a gente percebe, estudando o Sermão do Monte, que são os 10 mandamentos destrinchados. É um olhar novo para tudo que já havia de ensino. Então nós fomos salvos,
salvos para cumprir o Sermão do Monte. Nós fomos salvos para buscar a santificação, buscar caminhar cada vez mais de acordo com aquilo que realmente o Senhor Jesus espera de cada um de nós. O Sermão do Monte é uma notável, perfeita e grandiosa elaboração daquilo que Jesus chamou o novo mandamento. E esse sermão ele é tão real e tão importante que nas epístolas do Novo Testamento nós vamos ver todos esses ensinos serem novamente retomados, né? E Paulo vai falar sobre os princípios realmente que estão ali no Sermão do Monte. Além do conteúdo da mensagem, o Sermão do Monte ele é uma aula objetiva. Jesus fala aos seus discípulos. Jesus não está falando para salvação da multidão. Não é um sermão que busca evangelizar, que busca salvar ali a multidão. Não, é um sermão direcionado para os seus discípulos. Era o padrão realmente que ele esperava deles, né? Então, por isso, é uma aula bastante objetiva. E qual que é o objetivo dessa aula para os discípulos? Não é uma lista, né, de coisas a serem cumpridas para a gente ir ticando. Bom, já sou pacificador, bom, já sou... Não. É para nos confrontar com as nossas fraquezas, para que a gente veja que a gente não é capaz de cumprir o Sermão do Monte, que somente em Cristo, que nos capacita a isso, é que podemos viver. Então, muitas vezes, trechos do Sermão do Monte são utilizados até em figurinhas, né, para Instagram, para coisa, no sentido assim de que como qualquer pessoa da humanidade tem que ser uma luz, né? Qualquer pessoa da humanidade tem que ser pacificador, tem que buscar a humildade, mas nós sabemos que nada dessas coisas é possível de alcançar com a nossa natureza humana, né? Natureza pecaminosa, com a nossa indignidade. Nós não somos capazes de cumprirmos o Sermão do Monte. Somente em Cristo isso é possível, né? Somente através do Espírito Santo nos capacitando a viver dessa maneira digna. E a outra razão em relação à mensagem do Sermão do Monte é que é uma aula que prepara os seguidores a viver no reino. O padrão do reino de Deus é alto e o reino de Deus não é algo que está por vir. O reino de Deus é onde Deus reina, né? Então, o reino de Deus, ele está em todo lugar que Jesus reina, na igreja, no nosso coração, né? O reino de Deus está estabelecido. Portanto, o Sermão do Monte vai dizer como devemos viver neste reinado de Jesus. E Mateus não é por acaso que apresenta logo no começo do seu evangelho esse sermão. Por quê? Porque Mateus foi escrito para os judeus, e os judeus esperavam um reino, mas um reino político. Eles esperavam que Jesus viesse estabelecer uma nova ordem política, que ele seria realmente o Messias, o Redentor deles, nesse sentido humano. E Mateus vem, portanto, dizer sobre o reino, que não é esse reino político, mas é um reino espiritual. E é por isso que Mateus vai realmente detalhar esse sermão. O reino de Deus é algo que está, antes de tudo, dentro de nós. E é Ele que governa o coração, a mente e as atitudes do indivíduo. Seguidores, portanto, são cidadãos do reino. E os cidadãos do reino são diferentes. Os cidadãos do reino não são iguais aos outros. Hoje, a gente sempre busca aí uma igualdade, né? Eu não quero ali parecer igual às pessoas para que eu possa alcançá-las, mas essa não é a verdade da Bíblia. Nós somos sim diferentes, nós temos princípios e regras diferentes do que o mundo tem. E hoje, como mães, os nossos filhos, por exemplo, nós não queremos que eles sejam de forma alguma vistos como diferentes, nós não queremos frustrá-los em nada, né? E muitas vezes nós deixamos de mostrar para eles, através da nossa educação, né, daquilo que praticamos em casa, dos princípios que praticamos em casa, o quanto nós somos diferentes.
Eu sou filha de pastor e na nossa casa nós sempre tivemos muitas diferenças em relação às outras pessoas, não por sermos especiais ou nada disso, mas o meu pai tinha princípios muito bem estabelecidos, né? E muitas coisas hoje já não são mais tidas como um princípio, mas na época ele considerava um princípio que deveria ser seguido. Por exemplo, usar calça comprida, vamos dizer assim, né? A mulher usar calça comprida não era visto como algo adequado pelas pessoas que frequentavam uma igreja. E eu era uma jovem e eu queria usar minha calça comprida, afinal de contas, todas as minhas amigas usavam calça comprida, né? Mas na minha casa não era permitido, meu pai não comprava e eu nem questionava, ele já estava estabelecido. E talvez você diga, nossa, que bobeira, né? Seu pai devia ter deixado você usar calça comprida. Olha aí, ó. Hoje em dia você já não usa? Eu uso, né? Então foi bobeira? Não, não foi bobeira. Muitas coisas que eram coisas relativas a costumes, né? Que meu pai instituiu ali para nós e nos fazia cumprir, podem ter caído no desuso. No entanto, o princípio de dizer para mim, Laís, você é diferente. E às vezes essa diferença em relação às outras pessoas vai ser frustrante. Mas você tem que lembrar que você é de Jesus. Hoje, gente, nós estamos cada vez mais parecidos, né, com tudo que o mundo traz. E nós queremos criar os nossos filhos assim. Nós queremos torná-los iguais aos amiguinhos, não queremos que eles tenham frustração nenhuma, mas nós temos que ter meios de dizer para os nossos filhos que quem é de Jesus, quem é cidadão do reino, é diferente. O cidadão do reino não reage da mesma forma. O cidadão do reino não leva um tapa e dá outro, hein? Não vai ser bobo, não, né? Esse não é o cidadão do reino. O cidadão do reino não tira vantagem. O cidadão, seja esperto, meu filho, né? Vai lá, faz assim, seja esperto, não seja bobo, né? O cidadão do reino é diferente. Quantas vezes o cidadão do reino, aparentemente para o mundo, é bobo, é tolo, mas nós sabemos quem nós queremos agradar e para quem nós queremos realmente ter um comportamento de excelência, né? Então, a vida do reino, ela é uma vida totalmente humana. Nós não estamos sendo retirados daqui. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E como é que a gente é liberto do mal, né? Quando nós estamos sob o domínio de Deus. Então a vida do reino é uma vida totalmente humana, mas vivida sob o domínio de Deus. E é isso o que a mensagem do Sermão do Monte traz para nós. Então, esse é mais um motivo, a mensagem, né? Uma mensagem que tem um conteúdo que nos leva ao Senhor, uma mensagem objetiva e uma mensagem que prepara os seguidores para essa vida do reino. E o terceiro motivo para estudarmos o Sermão do Monte são os resultados que serão provocados, né? Quando nós realmente obedecermos a tudo isso que o Senhor Jesus nos ensinou. É a maior coletânea de princípios básicos do cristianismo, colecionados um a um em Mateus 5, 6 e 7. E o Sermão do Monte, ele anunciou como nós devemos nortear a nossa vida e nos ensinou os valores básicos do andar com Deus e dos relacionamentos que desenvolvemos em nosso caminhar na vida. Se nós aprendermos o que Jesus realmente ensinou, isso vai provocar resultados extraordinários. Resultados tanto no nosso andar com Deus, quanto nos nossos relacionamentos, né, que temos aqui no dia a dia. Então, olhando para o Sermão do Monte, a primeira coisa que vai acontecer é que esse estudo vai te confrontar. Ele vai colocar de uma maneira em espelho ali, né? Você se olhando mesmo. Ele vai te fazer enxergar quais são as suas fraquezas, quais são os pontos em que você realmente não tem conseguido ser um seguidor de Jesus. Além disso, o estudo vai te levar a buscar mais a Deus
e ao Espírito Santo, porque nenhuma outra coisa nos ensina tão insistentemente o quanto nós precisamos do Espírito Santo, o quanto nós precisamos da capacitação do Espírito para vivermos tudo isso que Jesus ensina. A necessidade do Espírito Santo, nós não seríamos capazes sem o novo nascimento e o Espírito Santo de Deus. Olhando para o Sermão do Monte, nós vamos ver que quem não é nascido de novo, quem não recebeu o Senhor Jesus na sua vida, quem não foi transformado por Ele, não tem condições de viver o ensino de Jesus. Nós, na nossa natureza, nós amamos o pecado. Mas quando nós nos tornamos reais seguidores de Jesus, quando nós tornamos cristãos, nós passamos a amar a sua lei, amar o seu ensino, amar cumprir e obedecer o que Ele tem ensinado para nós. E nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 5, principalmente nos versos até o 12, que ele vai falar o que vai acontecer com aquele que realmente obedece, aquele que faz aquilo que o Senhor Jesus vai ensinar para a gente aqui. Então, Mateus capítulo 5 vão apresentar inicialmente as bem-aventuranças, que nós vamos começar a estudar na próxima aula, né? Mas o que ele diz aqui nesse começo de capítulo? Ele diz que a conduta de obediência que se estabelece vai gerar grandes consequências. Ele vai dizer que no versículo 3, que as pessoas que obedecem têm o reino. Deles é o reino. Ele vai dizer no verso 8 que verão a Deus. Verso 9, serão chamados filhos. Verso 10, deles é o reino dos céus. Verso 12, porque grande é o vosso galardão nos céus. Vejam quantos resultados, né, que são produzidos. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos galardões, nós temos o reino, nós realmente vamos ver o Senhor. E além disso, o Sermão do Monte, tudo que ele traz de ensino, viver tudo isso, é resultado do mais um motivo por Jesus ter morrido na cruz. Jesus realmente morreu para nos resgatar, morreu para pagar pelos nossos pecados. Mas Tito, capítulo 2, verso 14, diz assim, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então, Jesus morreu na cruz também para nos capacitar a viver o Sermão do Monte, né? Capacitar a sermos purificados, um povo seu, purificado de toda a maldade. E a última razão que eu quero apresentar para nós realmente obedecermos esse ensino de Jesus, né, é a obra do evangelismo. O mundo precisa de crentes autênticos, crentes que realmente vivam aquilo que Jesus ensinou. Antes de campanhas de evangelismo, antes de aprendermos métodos de como falar com as pessoas, o plano da salvação e tudo isso, né? Nós precisamos viver a vida cristã. O maior método de evangelismo que existe, né, é a convivência com um cristão real, verdadeiro, um cristão que busca a Deus e que compartilha com os seus amigos que não conhecem a Jesus o que é viver com Jesus. Então, as pessoas, elas são atraídas por alguém que realmente vive o cristianismo. Quando o mundo vê um crente autêntico, ele se sente não somente condenado, mas impelido e atraído. Eu quero saber como passar pelas coisas com essa tranquilidade que você passa, né? A empresa aqui, ó, tá todo mundo dizendo que vai ser todo mundo despedido, a empresa vai fechar e você tá aí tranquilo, confiando realmente em alguma coisa além e dizendo que tudo está na mão de Deus, com essa tranquilidade. Eu vejo você orando, eu quero também experimentar isso. Então, viver as circunstâncias difíceis ao lado de não crentes e compartilhar com eles o que é viver aquelas circunstâncias com Jesus, isso é um ato maior de evangelismo do que você falar
né, durante 2 horas para alguém sobre Jesus, é viver Jesus na prática, enfrentar uma doença ao lado de Jesus, né? Realmente tendo Jesus como a sua força e compartilhar isso não só com os crentes, porque nós falamos muitas vezes para os nossos irmãos crentes das nossas bênçãos, de como nós estamos confiando no Senhor, o que o Senhor nos dá, e parece que nós temos realmente conversas de crentes, conversas com incrédulos, com pessoas comuns, outras conversas. Mas mesmo que as pessoas não compreendam, o Espírito Santo usa as nossas palavras. Nós precisamos falar de bênçãos, nós precisamos falar de viver com Jesus, nós precisamos falar do domínio de Deus na nossa vida, né? Do quanto que nós consultamos. Alguém chega para você e já quer que você tome uma decisão e você fala para essa pessoa, olha, eu vou falar com Deus e depois eu digo o que eu vou fazer. Isso, gente, é evangelizar. Isso é dizer, eu tenho alguém que eu busco para me ajudar a realmente decidir a minha vida, né? Para eu saber o que ele já decidiu e eu quero só obedecer. Então, essa é uma grande razão para aprendermos os ensinos do Senhor e para realmente obedecermos a todos esses ensinos. É o evangelismo. No Sermão do Monte, não é recomendado vivei deste modo e sereis cristãos. E sim, visto que sois cristãos, vivei deste modo. Se você vai preencher uma ficha, né, e tá lá discriminado para você escrever, e você escreve lá que você é cristão, isso tem um peso, né? Quando eu digo que eu sou cristão, que eu visto essa camisa, que isso realmente é a minha identidade, eu estou dizendo que uma série de princípios, uma cosmovisão, um tipo de vida é vivido por mim. E é isso que nós vamos percorrer e buscar aprender aqui com o Sermão do Monte. Então eu te convido para que você assista às próximas aulas que a gente vai começar e enquanto elas não chegam, eu te convido para realmente abrir a Bíblia e ler Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, absorvendo cada ensino. Não leia uma vez só, não. Nós vamos estar aí te convidando a ler várias e várias vezes, porque são muitos detalhes que nós precisamos aprender e praticar. Que Deus abençoe cada um de nós e que Ele sempre esteja nos capacitando a viver da maneira como Ele quer.